Reflexões com o pastor Edson Melo. Glória a Deus, glória a Jesus, que Deus abençoe de forma grandiosa a sua vida, que Deus repouse sua mão de misericórdia sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus negócios, que Ele te abençoe com toda sorte de bênçãos. Esse é o desejo mais sincero do meu coração. Eu sou o pastor Edson Melo e estou aqui para mais um momento de reflexão, mais uma pequena porção da Santa Palavra de Deus, e eu tenho certeza que o suficiente para nos abençoar nesse momento, tá certo? E a minha Bíblia já se encontra aberta na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, e nós vamos ler os versículos 6 e 7. 1 Pedro 1, 6 e 7. Está escrito assim, versículo 6. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Que palavra maravilhosa para nos abençoar nesse dia. Nós, na vida, enfrentamos muitos momentos difíceis. Enfrentamos muitas lutas, muitas dificuldades. Existem momentos em que nós olhamos para os lados e não vemos saída. É como se a gente estivesse dentro de um poço, no fundo de um poço. E a gente olha para um lado, olha para o outro e a gente não vê alternativa. E esses momentos, geralmente, eles são decisivos na nossa vida. São momentos em que ou nós buscamos forças para continuar, ou nós desistimos de tudo. E quantas não foram as vezes que nós desistimos? Quantas não foram as vezes que você desistiu? E de repente você estava muito perto, muito próximo do seu alvo, do seu objetivo, mas infelizmente, nesse momento de luta, nesse momento de dificuldade, nesse momento de provação, você desistiu, você parou. Detalhe, pouquinho tempo depois você percebeu que não foi a melhor escolha, que não foi acertada a tua decisão, porque você teve que recomeçar do zero, ou com o mesmo projeto, ou um novo projeto, mas você teve que voltar para o zero. Essa palavra, ela vem para nos fortalecer. Nós, quando aceitamos a Cristo, quando nós abandonamos o mundo, abandonamos a vida de pecado, nós começamos a viver uma nova história. E Deus, Ele, como um Pai misericordioso, está sempre cuidando de nós, está sempre nos dando apoio, nos ajudando. Mas tem momentos em que o próprio Deus precisa permitir essas provações, esses momentos de luta, esses momentos de dificuldade, para que nós possamos crescer, para que nós possamos melhorar, para que nós possamos ir além. Pedro usa, no versículo 7, a seguinte expressão: como o fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada. E ele ainda diz, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. No versículo 6, ele diz que nós devemos nos alegrar, porque ele diz assim, portanto alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Ele deixa muito claro nesse texto que as provações vêm para experimentar e para que a nossa fé seja autenticada, seja
confirmada. E isso acontece através das provações. Quando a gente vem para a igreja, o nosso desejo é que a nossa vida mude, que tudo melhore, que a expectativa é daqui para frente que tudo seja maravilhoso na minha vida. Mas infelizmente não é assim. E que bom que não é assim. Vamos pegar esse exemplo do ouro e do fogo. Presta atenção. O ouro, quando ele é extraído, garimpado, se você prefere, ele na sua forma bruta, ele é sujo, ele vem sujo, claro, está na terra, ele está sujo. Ele tem muitas impurezas misturadas com ele. Dentro dele, ele está impregnado de muitas impurezas, tem muita sujeira nele, não só em volta, mas dentro dele, misturado com ele, tem muita sujeira e ele não tem brilho. Ele, na verdade, o que o ouro tem é um polimento que se dá, ele não tem brilho assim. Ele não brilha tanto. O polimento que deixa ele bonito, né, desse jeito que a gente conhece. Então, o que acontece? Esse ouro, ele para um leigo, ele não vale muita coisa. Tem gente que nem vai acreditar que é ouro se alguém pegar e mostrar. Tem gente que vai dizer, isso aqui não é ouro não. E se a pessoa oferecer para vender barato, vai ter muita gente que vai dizer, isso aqui é golpe, isso aqui é mentira, isso aqui nem ouro é. Porque não conhece. Então quem não conhece o valor, vai desvalorizar com toda certeza. Não vai pagar, não vai oferecer o que vale. Só quem conhece de verdade, que mesmo aquele ouro estando sujo, cheio de impurezas, sem brilho nenhum, vai pagar o que ele vale. Quem conhece, paga. Esse ouro é a nossa fé. Esse ouro somos nós. Quando o ouro é extraído, ele está sujo. Ele está misturado com muitas impurezas. É a nossa vida. Quando nós saímos do mundo, saímos da vida de pecado. Estamos sujos pelo pecado. Existem muitas impurezas misturadas com a nossa essência conosco. Primeiro que nós temos a natureza adâmica. Somos atraídos para o pecado. Faz parte da nossa essência, infelizmente. É o fruto que o pecado deixou. E o mundo não valoriza. As pessoas não valorizam. O ser humano, ele foi criado pelo próprio Deus. A imagem e semelhança do próprio Deus. Somos ouro, valiosos. Mas o mundo não conhece o nosso valor. Só quem conhece o nosso valor de verdade é Deus. E aqui já fica uma lição. Você nunca vai encontrar uma pessoa que te valorize o quanto você merece ser valorizado. Vou repetir. Você nunca vai encontrar uma pessoa que te valorize o quanto você merece ser valorizado. A única pessoa que conhece o teu real valor é Deus. Por isso que, assim como o garimpeiro, enfim, eu não sei aqui precisar o nome do profissional, daquele que paga pelo ouro, daquele que conhece, o especialista. Assim como ele sabe o valor do ouro e ele paga, e paga caro. Mexer com ouro é um investimento muito alto. Mexer com ouro é um investimento muito alto. Não é para todo mundo. E assim como ele paga, e paga caro, Deus, ele pagou por mim e por você. E o preço que ele pagou foi o sacrifício do seu próprio filho, do seu unigênito. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo o que nele crê não pereça,
mas tem a vida eterna. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, Ele conhece o nosso valor. Foi pago por nós, ainda que sujos, ainda que com a alma impregnada pelo pecado, pelas coisas do mundo, ainda que cheios de impurezas, porque é assim que nós chegamos na presença de Deus. Foi pago um alto preço por cada um de nós lá na cruz do Calvário. O sacrifício de Cristo foi o preço pago pelo nosso resgate. E quando o ouro é extraído, qual o primeiro passo? Qual a primeira fase do processo? É a lavagem, para limpar esse ouro. A Bíblia diz que nós somos lavados. Eu tenho anotado aqui as referências. Nós somos lavados na água, a água do batismo. Isso está em João capítulo 3, versículo 5. Depois você pode ir assistindo e pausando o vídeo e conferindo as referências se você quiser. Se você desejar. Nós somos lavados no nome de Cristo. Essa referência está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. E nós somos lavados no sangue de Cristo. Está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Assim como o ouro precisa ser lavado, nós precisamos ser lavados. Lavados no sangue de Cristo, saindo do mundo, vindo para Deus. Lavados na água do batismo, saindo da velha criatura, nascendo uma nova criatura, lavados pelo nome de Cristo. Só que para o ouro, esse é o primeiro processo, porque ele ainda continua cheio de impurezas. Ele foi limpo superficialmente. O valor dele aumentou. O simples fato de limpar, de lavar, o valor dele aumentou. Mas ele ainda não alcançou o seu valor real, o seu valor máximo. Faltam etapas nesse processo. No nosso caso, o sacrifício feito na cruz do Calvário deveria ser o suficiente. Ser lavados pelo sangue de Cristo devia bastar, devia ser o suficiente. Infelizmente, assim como o ouro, nós precisamos passar por mais etapas nesse processo. O sangue de Cristo nos lava, nos limpa e nos purifica de todo pecado. O sangue de Cristo nos leva, o sacrifício feito na cruz nos leva a essa oportunidade de nos reconciliarmos com Deus, a essa oportunidade maravilhosa chamada salvação. Mas nem todo aquele que está na presença de Deus e salvo brilha. Nem todo aquele que está na presença de Deus, que foi alcançado pelo sacrifício da cruz do Calvário, que foi alcançado, resgatado por alto preço o sangue de Cristo, está limpo completamente. A maior prova disso é que mesmo depois da conversão, mesmo depois que nós nos convertemos, mesmo depois que nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador publicamente, descemos as águas batismais, morremos para o mundo, nascemos para Cristo, nós carregamos conosco ainda muita coisa do mundo. Carregamos conosco ainda muitas impurezas da natureza pecaminosa. Carregamos ainda conosco muitas impurezas, porque elas estão misturadas com a nossa alma. Elas estão misturadas com o nosso ser, a ponto de muitos argumentarem e dizerem: esse é o meu jeito.
A ponto de muitos dizerem: quando Deus me chamou, Ele já sabia que eu era assim. Ele me chamou como eu sou, Ele me amou como eu sou. E na verdade, são impurezas que estão impregnadas, misturadas com a nossa essência. E que se não passarmos pelo processo do fogo, assim como o ouro, essas impurezas não vão embora nunca. Tem pessoas que estão dentro da igreja e tem assuntos que a gente nem pode tocar porque hoje está tão difícil da gente falar, está tão delicado da gente falar, mas você vai entender direitinho o recado. Tem impurezas que as pessoas carregam consigo, são sujeiras, resquícios do pecado e do mundo. E mesmo depois de aceitarem Jesus, de estarem na igreja, muitas vezes até fazendo a obra de Deus, elas têm aquilo com elas. E como elas se recusam a passar por esse processo chamado fogo, e eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, elas não são purificadas. E conforme o tempo vai passando, elas vão cada vez mais fácil se convencendo de que aquilo faz parte delas. E que não adianta ela lutar contra a natureza dela. E que não adianta ela querer mudar algo que nasceu com ela. Sim, nasceu com ela. Porque a natureza pecaminosa nos acompanha desde o nascimento. O homem, ele tende para o pecado. A carne, ela tenta prevalecer sobre o espírito a vida inteira do ser humano. O ouro, ele foi lavado. Só que ele vai para uma próxima etapa. A próxima etapa é a purificação. É o momento em que esse ouro é levado ao fogo, numa temperatura altíssima, é claro, por um tempo calculado, porque não se quer perder o ouro, apenas purificá-lo. E naquela alta temperatura e naquele tempo determinado, aquela impureza, aquelas impurezas que estavam encrostadas no ouro, estavam misturadas com ouro, porque o ouro, ele em algum momento, ele solidificou. E quando ele solidificou e tomou aquela forma, ele abraçou aquelas impurezas. E elas ficaram dentro dele. Então, nessa alta temperatura, esse ouro derrete, fica flexível, e essas impurezas são consumidas pela alta temperatura, pelo calor, pelo fogo. E depois esse ouro é tirado do fogo, trabalhado, o ourives vai trabalhar, enfim, a forma é ele que determina, assim como Deus tem que ter essa liberdade para moldar a nossa vida segundo a vontade e o querer dele. Só que isso só acontece depois que as impurezas são consumidas pelo fogo, são tiradas do ouro. Por isso que Pedro, ele diz: se alegrem, ainda que agora por algum tempo vocês precisem suportar muitas provações. Não se entristeçam, se alegrem, se por algum tempo Deus permitir que vocês passem por muitas provações. Porque qual o propósito dessas provações? É o fogo na nossa vida. Para que essas impurezas que a gente acha que faz parte da nossa vida, que é o nosso jeito, que é como somos, que é a nossa essência, que eu nasci assim, que Deus me fez assim, se Deus quisesse que eu fosse diferente, Ele tinha me feito diferente, para que essas impurezas sejam consumidas. Se eu não passar pelo fogo, essas impurezas que
estão misturadas com a minha essência, que estão misturadas, que parece que fazem parte da minha alma, essas impurezas nunca serão tiradas de mim. Eu nunca serei purificado e eu nunca serei trabalhado por Deus para me tornar exatamente aquilo que Ele deseja que eu seja. Jesus disse que não somos nós que escolhemos a Ele. É Ele que nos escolhe. E quando Deus nos escolhe com um propósito. Deus nos escolhe com um objetivo, com um propósito. Ninguém sai de casa para comprar sem saber o que vai comprar e sem ter um propósito para o que vai comprar. Ninguém investe sem saber no que está investindo e com um propósito por trás daquele investimento. Deus não tira do mundo e traz para a presença dele simplesmente. Não, mas o propósito maior é a salvação. Sim, claro que é a salvação. Mas através da conversão de cada um de nós tem propósito de Deus no que Ele vai fazer. Os planos de Deus não falham, não são frustrados. Mas olha que coisa interessante. Existia um homem chamado Noé, existia um homem chamado Moisés, existia um homem chamado Abraão, existia um homem chamado Davi. Consegue entender? Propósito. Por que esses nomes foram citados? Porque esses nomes fazem parte da nossa vida com Deus. Porque foram homens que se entregaram, que passaram pelo fogo e que foram moldados segundo a vontade de Deus. Consegue entender? A nossa fé será provada, para que uma vez aprovada, olha que coisa interessante, isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. As provações, elas têm um propósito: confirmar o valor da nossa fé. E o que eu ganho com isso? Louvores, glória e honra. A bênção. Ser abençoados. Nos tornarmos bênçãos nesse mundo para a glória do nosso Deus. Servimos como testemunha viva de que existe um Deus vivo, poderoso e misericordioso e que está disposto a abençoar todo aquele que se voltar para Ele. Olha que coisa maravilhosa. Então, você de repente, nesse exato momento, está vivendo dias difíceis. E o diabo, inimigo da tua alma, ou me perdoe, mas pessoas sendo usadas por ele, estão tentando te convencer de que você não merece, de que você nasceu para sofrer, de que com você tudo é sempre assim, é sempre com choro, sempre com dor, sempre com lamento. Quando, de repente, o que está acontecendo é que Deus está passando, permitindo que você passe pelo fogo, para que você possa se tornar aquilo ou aquele a quem Ele realmente deseja que você se torne. Já te ocorreu que Deus de repente está trabalhando você para que você seja usado por Ele para coisa linda, para coisa grandiosa? Você já parou para pensar o quanto Deus está querendo através da tua vida? Imagina o valor do ouro. O ouro traz... Ele tem um encantamento. Ele traz uma sensação de segurança. Sim ou não? E está escrito no versículo 7 assim, ó. E ela, se referindo à nossa fé, é muito mais preciosa que o simples ouro.
Geralmente não se usa essa expressão para o ouro, não é verdade? Geralmente não se trata o ouro como algo simples. Mas comparando com a nossa fé, é algo simples. O valor dele diminui muito, porque a nossa fé vale muito mais. Você é muito precioso para Deus. Quem não conhece, não valoriza o suficiente. A prova é a situação da humanidade. A vida humana não tem valor nenhum. Uma pessoa tira a vida de outra na hora de um roubo, por causa de um celular, por causa de uma senha de cartão de crédito que a pessoa na hora do assalto ficou nervosa e não conseguiu lembrar. Deus valoriza. Deus sabe o valor. E Deus quer que o valor real da tua existência seja apresentada para esse mundo. Então, se você hoje está passando por lutas, se hoje você sente que está sendo provado, porque nem toda luta é provação, você sabe o que plantou e sabe o que tem que colher, o que está colhendo, não vou entrar em detalhes. Mas se você sente que é provação, que você não plantou para colher aquilo, ao invés de se entristecer, ou de murmurar, ou de perguntar para Deus, Senhor, por quê? Eu não mereço isso. Não é questão de merecer. É questão do que Ele quer fazer com você. Eu citei Abraão. Abraão esperou por 25 anos para que a promessa de Deus de que ele seria pai se cumprisse. E um tempo depois, o mesmo Deus que deu um filho, tão sonhado filho a Abraão, que se tornou com certeza a sua maior riqueza depois do próprio Deus, esse mesmo Deus pediu esse filho para Abraão em sacrifício. E Abraão foi provado ali. E a fé de Abraão foi provada ali. Abraão não escondeu o menino. Abraão não fugiu da presença de Deus. Abraão não valorizou mais a bênção do que aquele que o abençoou. E ele fez tudo direitinho. Preparou o altar, preparou a lenha, colocou o menino e quando ele ergueu a sua mão com o cutelo para sacrificar e apresentar em holocausto o próprio filho, meu Deus, que coisa! Deus não permitiu. E disse para Abraão, não faça mal ao menino, porque eu sei que você me ama. Não baixe a tua cabeça, não se entristeça, não desanime na fé. Continue firme, crendo que Deus a cada dia está te purificando, para que toda aquela impureza que parecia que fazia parte da tua vida, ela seja de uma vez por todas tirada. E que você possa brilhar, que a tua vida possa brilhar para a glória do nosso Deus. Tá bom? A referência, 1 Pedro 1:6. Eu sou o pastor Edson Mello. Essa foi mais uma reflexão e até uma próxima.